Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus prezados irmãos e amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nos nossos estudos dessa noite. Hoje nós estamos estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Nos ensina em torno da fé, sobre esse dom divino que a gente vai desenvolvendo aos poucos em nós, que vai se fortalecendo e é capaz de adquirir uma força possivelmente inimaginável da parte de muitos de nós. E nesses estudos a respeito da fé, Kardec, com muita felicidade, certamente sob a inspiração divina, a inspiração do alto, selecionou um trecho do Evangelho de Marcos, contido em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 12 a 14 e 20 a 23. Trecho esse, meus irmãos, que também está retratado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 12 a 17. É a chamada parábola, ou a passagem da figueira que secou. Era uma oportunidade, meus irmãos, quando a gente vê o contexto bíblico, Jesus já se aproximava do seu martírio. E certamente ali deixava lições ainda mais marcantes e inesquecíveis para os apóstolos, para os discípulos. E essa passagem foi dentro desse contexto, porque o mestre estava já nos arredores de Jerusalém, em Betânia. Tanto é que pela manhã ele vai passar pela figueira, conforme nós vamos ver aqui, dirige-se a Jerusalém, e chegando a Jerusalém, no famoso Templo de Salomão, é aquela oportunidade na qual ficou conhecido e nós nos lembramos como sendo a expulsão dos vendilhões do templo, quando Jesus foi enérgico, cheio de força e energia, mas sem uso da violência, expulsando aqueles que deturpavam a finalidade da crença, da religião, comercializando, vendendo, explorando interesses materiais no templo dos judeus. E depois ele retorna para Betânia e no outro dia eles passam novamente pela figueira, que será retratada nessa passagem aqui, portanto, no Evangelho de Marcos. Então vamos lê-la, para que a gente compreenda e busque aqui extrair as lições que o mestre desejou nos legar. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, ou seja, o mestre dirigiu-se para Jerusalém com os discípulos. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, e aí já vem o segundo trecho, os versículos do Evangelho de Marcos. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. E aqui, meus irmãos, portanto, encerra-se a citação feita por Kardec desse trecho do Evangelho de Marcos. Inicialmente, nós observamos e tiramos aqui uma lição significativa, e que a doutrina espírita nos ensina com muitas lições, com muitos elementos,
com muitas passagens que são trazidas para a gente assim, com profundidade de detalhes e com muita razão, com muita lógica, algo que a gente deve sempre refletir e pensar, que é o seguinte, meus irmãos: a força que tem os nossos pensamentos e as nossas palavras. Todo pensamento é uma força viva, é energia vibrante, pulsante, que uma vez alimentado por nós, uma vez cultivado por nós, não fica limitado ao nosso mundo íntimo, como se estivesse aqui fechado, né, na nossa cabeça, no nosso cérebro. Pelo contrário, é como uma estação emissora de ondas de rádio, e ondas essas que vão produzir efeitos à sua volta. Tanto no sentido de nos comunicarmos com encarnados ou desencarnados à nossa volta, como também no sentido de materializarmos situações, de plasmarmos ocorrências, circunstâncias e até mesmo de formar em nós palavras que vão ser expressadas e que, ao chegarem a essa etapa, ou seja, ao transfigurarem-se em palavras, em frases, em discursos, ganham ainda mais força sobre aqueles que estão à nossa volta. De maneira, meus irmãos, que o Cristo deixou claro, por essa ocasião, a força que as nossas palavras, que os nossos pensamentos podem ter. Na prática, a gente já observa muito isso. Tanto é que no nosso dia a dia, às vezes a gente fala, cuidado com o que você fala, que o que a gente fala tem força, acontece, materializa, para o bem e para o mal. Ou seja, quando eu bendigo de alguém, quando eu levo palavras carinhosas, de estímulo, de incentivo, de bom ânimo, de coragem, de alegria, eu alimento esses pensamentos e quem os ouve. Agora, quando eu, em um momento infeliz, diante das lutas, das dificuldades com que a vida nos defronta, eu também ofendo, maldigo, eu transformo em palavras o meu pessimismo, o meu desânimo, a minha tristeza. Isso também, meus irmãos, produz efeitos práticos naquelas vidas que estão à nossa volta, encarnadas ou nos nossos irmãos desencarnados. De maneira que não foi à toa que o Cristo nos aconselhou com tanta sabedoria: orai e vigiai. Em que sentido? De maneira a elevar os nossos pensamentos, a tomarmos cuidado no momento de falarmos, para que a nossa fala não carregue esses sentimentos negativos e, portanto, não produza os efeitos negativos que a gente tende a estimular. A respeito disso, meus irmãos, nós temos uma passagem interessante. Dessas passagens que tem na vida do Chico e que, de certa forma, gravam nos nossos corações. Tem no livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma página intitulada Vá com Deus, um episódio ocorrido na vida do Chico. Vamos ver. Eram 8h da manhã de um sábado do mês de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Então o Chico havia tido um trabalho, de certa forma, cansativo, extenso, na psicografia de uma obra de Emmanuel e levantou-se para trabalhar. Não esperou a charrete, foi a pé mesmo para o escritório da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Não andava, voava, tão velozmente caminhava, ou seja, estava atrasado e precisou ali apertar o passo, como a gente diz, para diminuir o atraso e as consequências de chegar atrasado ali ao compromisso, ao emprego dele. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, esta o chama: Chico, estou te esperando desde as 6 da manhã. Desejo-lhe uma explicação. Então imagine, né, meus irmãos, uma situação como essa que às vezes acontece conosco. Naquele dia que a gente está atrasado, está com o horário apertado, às vezes alguém nos aborda,
nos chama para falar algo, enfim, situação que ali às vezes a gente não poderia parar, né? Estou muito atrasado, dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão que retomou os passos ligeiros a caminho do serviço. Ela não conformou-se, continuou olhando ali para o Chico e ele seguiu passo rápido adiante na direção do trabalho. Um pouco à frente, Emmanuel lhe diz: volte, Chico, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Às vezes, meus irmãos, nós não temos o merecimento de ter Emmanuel nos advertindo, como acontecia com Chico, devido à magnitude do trabalho do Chico, é o merecimento que ele tinha, mas nós temos a voz da consciência, que vira e nos fala: espera só, volta lá, vê o que é, né? E de maneira semelhante. Sabia que você voltava, conheço seu coração. E pediu-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático, que o Dr. Bezerra de Menezes lhe receitou por intermédio do abnegado médium. Atendida, se alegrou e, despedindo-se, dizia: obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus, meu amigo. Chico então partiu apressado, de maneira a recobrar os minutos perdidos. Quando andou uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe disse: pare um pouco e olhe para trás, vendo o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele, entrando-lhe no corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada: vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. Então, meus irmãos, isso aí ilustra para a gente, nesse episódio ocorrido com Chico, como que pensamento, como que palavras são energias vivas, a impactar positivamente ou negativamente aqueles a quem a gente destina. E daí, essa passagem que Jesus deixou grafada no Evangelho, para que a gente observasse a força que tem, que a gente traz dentro de nós. O magnetismo que nós carregamos conosco, que pode ser dirigido para o bem ou para o mal, de acordo com as nossas escolhas e os efeitos que eles produzem. Agora, meus irmãos, a nossa lição, esse episódio da parábola da figueira que secou, não se limita a essa lição que por si só já nos seria muito valiosa. Kardec extrai uma consequência, uma interpretação ainda mais abrangente dela, conforme o item 9 desse capítulo, onde o codificador fala assim conosco: ó, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Ou seja, conforme Kardec nos ensina, a figueira que secou é o símbolo daqueles que têm todo o potencial para o bem. Todos os elementos para fazer o bem. Tem raízes,
firmes no chão, tem a seiva lhes correr no tronco, nos galhos, tem folhas abundantes que poderiam produzir muitos frutos, mas que não trazem fruto proveitoso algum. Trazem consigo enormes possibilidades, enormes potencialidades, mas não os transformam em frutos aproveitáveis aqueles que lhe vêm ao contato. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. São árvores cobertas de folhas, porém vazias de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, a secarem, a acabarem. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, meus irmãos, aí a gente vê a abrangência da interpretação e como é bom estudarmos o Evangelho à luz do ensino dos espíritos superiores, e não sob a ótica de um ou de outro intérprete da Bíblia. Os espíritos superiores, inspirando e amparando o trabalho de Kardec, mostram para a gente que, da mesma forma que a figueira que seca é um símbolo da força do pensamento e das palavras, quando dirigidas, quando formuladas por nós, significa também, meus amigos, que nós, muitas vezes, nos assemelhamos a figueiras, cheios de potencialidades, cheios de condições de oferecer frutos àqueles que estão à nossa volta e que, às vezes, desperdiçamos esse ensejo, essas oportunidades. Simboliza também os sistemas, as doutrinas que não trazem um bem coletivo para a humanidade. O que há de acontecer com essas doutrinas econômicas, políticas, sociológicas, que não trouxerem o sentimento de amor embutido nelas, incentivando os homens à fraternidade, à concórdia, à paz, à compreensão, ao respeito mútuo? Todas irão acabar por si só. Nós não precisamos nos arvorar em combatê-las. Elas, por si mesmas, estão a caminho da esterilidade, a caminho de se secarem, de deixarem de existir. Tanto é, meus irmãos, que a gente observa, ao longo da história, quantas doutrinas existiram, quantos pensamentos, quantas leis os homens formularam e que, com o passar do tempo, quantas instituições, quantas civilizações que foram mudadas no correr do tempo conforme a marcha do progresso humano. É o que a gente observa nessa lição. Ou seja, nós não podemos desperdiçar as potencialidades que nós trazemos. Quanto conhecimento, por exemplo, em torno do Evangelho e da doutrina que nós já possuímos. E quais frutos a gente tem transformado esse conhecimento, essa bagagem, em benefício daqueles que estão à nossa volta. Nós temos um exemplo extremo que é abordado, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos. Na pergunta 657, que está relacionada ao nosso estudo de hoje, Kardec comenta aqui o seguinte: os homens que se entregaram à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus? Ou seja, aqueles que se isolam no campo, num retiro espiritual e que às vezes até se vinculam aí ao sacerdócio e vão para um isolamento monástico, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém, ou seja, lá eles não estão fazendo mal a ninguém. É útil isso aos olhos de Deus? Que proveito isso tem? E aí vem a resposta dos espíritos superiores. Ou seja, se eles têm algum mérito. Não.
pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, meus irmãos, nós não temos o direito de acharmos que somente nos basta não fazermos o mal. Nós também responderemos pela omissão da prática do bem, sobre as possibilidades que nós tínhamos de ajudar, de esclarecer, de amparar, de consolar, de instruir e que desperdiçamos. Não fizemos bom proveito. Nós temos, por exemplo, se nós refletirmos na situação coletiva que a gente tem vivido, qual que é o meio, meus irmãos, com o qual a gente tem se deparado? No noticiário, nas conversas, nos fóruns, nas redes sociais, nós temos observado muito o tom de preocupação das pessoas, de muita angústia, de certo desânimo, de certo pessimismo, reclamações generalizadas, busca de responsáveis e de culpados pelo que nos está acontecendo, sendo que nós espíritas deveríamos, em meio a toda essa situação que estamos vivendo, oferecer frutos diferentes à coletividade. Frutos de serenidade, de bom ânimo, de fé, de confiança em Deus. O primeiro ponto, meus irmãos, é nós refletirmos o seguinte: nós já paramos para pensar que o que está nos acontecendo ocorre porque houve a permissão divina? Nada acontece que não seja do conhecimento e da permissão de Deus. Essa situação que nos ocorre no presente é uma provação coletiva, uma expiação coletiva, um flagelo coletivo que tem finalidade educativa, regeneradora para a humanidade como um todo. Mesmo aqueles nossos irmãos, muitas vezes vinculados às nossas famílias, como entes queridos nossos, que porventura sejam colhidos pela enfermidade, ou que mesmo venham desencarnar, por mais que nos doa a saudade, a ausência do afeto e da presença daquela criatura querida, a doutrina nos chama a pensar na vida eterna e nas implicações que isso tem para a educação da alma eterna, do Espírito eterno que habita cada um de nós. Nós temos, meus irmãos, por exemplo, a respeito disso, de maneira a oferecermos os bons frutos, os bons figos que a figueira da parábola não prestou, bons frutos esses que são o bom ânimo, a confiança, a fé em Deus, a serenidade nos tempos que nós vivemos. Nós precisamos estudar e compreender a doutrina no que ela traz para a gente de consolo e de explicação daquilo que a gente vive. Quando a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, nós temos nas perguntas 737 a 741 a abordagem do tema flagelos destruidores, onde nós vamos ler aqui somente a primeira pergunta para a gente ver como que a doutrina aborda e desenvolve esse tema, que não se limita a esse conteúdo que está aqui no Livro dos Espíritos. Nós temos aqui: com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários,
para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, meus irmãos, essa é a primeira pergunta e resposta desse tema no Livro dos Espíritos. E ele continua nas perguntas seguintes. Basta que a gente procure, leia, estude e reflita a respeito. Até para que a gente passe a oferecer outros frutos àqueles que estão convivendo e conversando conosco nos tempos atuais. Nós temos ainda, meus amigos, subsídios e informações muito esclarecedoras e consoladoras quando a gente procura, por exemplo, o livro A Gênese. Não sei se os irmãos sabem, mas A Gênese foi o último dos livros deixado por Kardec. Foi publicado em abril de 1868, um ano praticamente antes do seu desencarne. E nessa obra, que não foi a última por acaso, ele mesmo comenta na introdução dela que tudo tem seu tempo e era necessário que esse conteúdo trazido por ele no livro A Gênese viesse por último, ou seja, após lidos e compreendidos e estudados o conteúdo das 4 obras anteriores, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns, pois que cada coisa tem seu tempo. E no último capítulo dessa obra, há informações, meus irmãos, que muito nos consolam, muito nos esclarecem e nos confortam com a situação que a gente vive ou com quaisquer outras situações que porventura nos colham na vida. Esse capítulo é intitulado Os Tempos São Chegados. E nós selecionamos aqui alguns pequenos trechos para a gente concluir a nossa participação de hoje. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Mais adiante, ele comenta conosco. Diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esse duplo progresso se executa de 2 maneiras, ou seja, tanto físico quanto moral. Uma lenta, gradual e insensível. A outra por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Ou seja, além do progresso lento, imperceptível, que o mundo físico e o mundo moral de cada um de nós se sujeita e acontece, muitas vezes sem que a gente perceba, existem movimentos bruscos de progresso físico e moral das criaturas, que muitas vezes induzidos por provações ou por dificuldades coletivas. Mais adiante, meus irmãos, ele comenta ainda assim conosco, como se fosse um texto escrito hoje. Até aqui, a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. E se nós formos ver, meus irmãos, nós ainda não cumprimos essa etapa na vida coletiva na Terra. As nações, especialmente aquelas que estão aí na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, científico, que possuem ainda influência e domínio material, econômico, cultural sobre as nações
menos desenvolvidas do mundo, ainda preocupam-se excessivamente em manterem o domínio, manterem a supremacia, ainda desenvolvem armamentos cada vez mais modernos, com maior poder letal, com maior precisão, preocupando-se uns com os outros, se resguardando uns contra os outros, sem que a gente tenha chegado ainda a um senso de uma só família humana. A enfermidade mesmo que assola o mundo na atualidade surgiu num país distante, se formos comparar em relação ao Brasil. A origem, até então estudada pelos cientistas, é que se deu na Ásia, mais propriamente na China, e conforme alguns estudos nos apontam, meus irmãos, não sei se alguns de vocês já puderam ver e ler ou assistir alguma coisa a respeito, a grande probabilidade é que esse vírus tenha tido como hospedeiro inicial algumas espécies de morcegos que transformaram-se atingindo outros animais e desses animais foi transferido, mutou-se, transformou-se para ser, portanto, nocivo à criatura humana. Sendo que nesses países ainda existe, na China, em países da Ásia, ainda existe uma grande precariedade alimentar, onde em mercados populares vendem-se ali carnes as mais diferentes possíveis, com preços mais acessíveis para que a população tenha acesso a alguma proteína animal, ainda necessária para a alimentação humana. Então, portanto, se houvesse mais fraternidade, solidariedade entre nós, talvez fosse diferente essa prova coletiva. Talvez não se desse como tem se dado. E aí, enfim, várias outras situações poderiam estar acontecendo. O fato, meus irmãos, é que é um movimento de progresso da humanidade. E nós precisamos tentar compreender todo o sentido espiritual do que a gente vive, para que a gente faça, cada um de nós, o papel, para que cada um de nós cumpra o papel que lhe compete. Estamos sendo constrangidos a permanecer mais tempo dentro do lar, a convivermos mais com esposa, com marido, com filhos, com pais, com irmãos, para que junto daqueles com quem nós mais temos compromisso, aprendamos a viver em paz, aprendamos a ser mais pacientes, a sermos mais tolerantes, a usufruirmos das pequenas alegrias que o dia a dia da família nos proporciona, conforme a profissão, as tarefas de cada um de nós, uns mais, outros menos, mas o fato é que a vida familiar intensificou-se. Tudo isso tem um propósito. Hoje, em vez de despendermos parte do nosso tempo em eventos sociais, em festas de aniversário, em confraternizações, estamos destinando esse tempo a estar dentro de casa. Esse tempo a estar dentro de casa. Será que a gente está tirando proveito dele no sentido de lermos um pouco mais? De estudarmos um pouco mais? De engrandecermos a nossa alma, o nosso espírito com conteúdo válido e proveitoso? Tudo isso deve ser questionado e avaliado por nós. É tempo de recolhimento. É tempo de autoedificação, de edificação íntima, de reflexões que nós devemos levar a efeito para que, uma vez voltando o convívio humano, em outras bases, em podendo nos encontrarmos uns com os outros, em círculos mais amplos de criaturas humanas, não levemos mais aquilo que a gente sempre levou. O mesmo conteúdo, os mesmos exemplos, as mesmas palavras, mas quem sabe levemos uma criatura mais edificada, mais espiritualizada e, portanto, que a gente faça parte desse movimento de renovação da humanidade. Começando por nós, com o papel que nos compete, com a nossa autoedificação e com aquilo que a gente há de levar para aqueles que irão conviver conosco quando esse convívio, num sentido mais amplo, estiver possível novamente.
Bom, meus irmãos, esse tema é muito amplo, nós poderíamos aqui continuá-lo, né? Mas o nosso tempo já esgotou-se, já até tendo passado alguns minutinhos. Nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Deus que nos abençoe e nos ampare a todos, de maneira que a gente se esforce sempre em trazer conosco a paz do Cristo, os exemplos do Mestre, a sua vida nos corações de cada um de nós. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.